Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Receita Federal pode compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público. A maioria dos ministros foi favorável ao compartilhamento, sem autorização judicial, entre Receita e Ministério Público de informações detalhadas de investigados, entre as quais declarações de imposto de renda e extratos bancários. Sobre isso, eu converso agora com Adib Abduni. Ele é advogado criminalista e constitucionalista. Adib, obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado, boa noite, Carol, também seus telespectadores. Pois é, Adib, tudo caminhava já para essa maioria formada, uma maioria que decidiu, então, que você pode compartilhar esses dados sem uma autorização judicial. O que fundamentou essa maioria, Adib? Essa maioria se fundamentou, Carol, exclusivamente com a facilidade do MPF, Ministério Público Federal, buscar essas informações de uma forma menos formal, né? Seria de uma forma informal, só que terá que ter toda a cautela para requerer isso dentro da Receita Federal, até porque existem investigações que não são investigações isentas de total imparcialidade. Então, existem algumas investigações que têm aí um fundamento que não pode ser utilizado, principalmente que pode ter um prejuízo para a sociedade. Ou seja, é uma decisão, mas cada caso concreto tem que ser analisado separadamente. Sim, tem que ser analisado se aquilo lá não foi feito de uma forma forjada, né? Não foi feita uma investigação, foi aberta uma investigação somente para prejudicar um concorrente comercial que tenha aí cooptado algum agente público federal ou agente público estadual e tenha se utilizado os mecanismos colocados em discussão para uma investigação, se eles estão agindo de forma plena, correta e proba. Então, isso é que é o maior problema hoje que nós temos no nosso país. E era justamente essa restrição, inclusive, que o ministro Dias Toffoli chegou a levantar no julgamento. Sim, o ministro Dias Toffoli, a preocupação dele maior seria essa utilização que é comum acontecer em diversas investigações. E, em especial, isso já está na lei. Qualquer agente público federal ou estadual, autoridade que se utilizar desses mecanismos fraudulentos, eles poderão responder. Ou seja, não é necessário, então, que fique de forma expressa essa restrição? Não, não é necessário, mas, logicamente, que essa restrição, essa forma de compartilhamento já tem uma vedação constitucional. Há aí vedação constitucional em que pese que o Supremo tem o entendimento que é possível o compartilhamento, existe uma vedação que nós falamos aí no artigo 5º, inciso 2º, que é sobre o sigilo dos dados. Os dados sigilosos não podem ser compartilhados, isso está na Constituição Federal. Então, aí nós temos uma divergência de entendimento e lei. Então, a lei sempre se coloca, mas como o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse caso em concreto, nós ter que atender esse pedido. Né? Mas aí você então conta para a gente de um atrito entre o que foi decidido hoje e o texto constitucional. Sim. O texto constitucional não tem um peso muito maior? Ou seja, esse caso não pode voltar, então, a ser pauta no Supremo? É possível ser, porque nós discutimos aí sobre a invalidade desta lei ou a inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Ele prevê essa restrição. Existe a possibilidade de fazer desde que tenha autorização judicial. Sem autorização judicial, se torna ela, normalmente, antes dessa decisão, ela se torna nula. Então, tudo que é sem autorização judicial, que foi provado de forma sem autorização, ela acaba tendo invalidade de toda a investigação. Então, é muito risco. A gente tem que... Agora é o entendimento que muda, né? A Constituição Federal é a lei maior, assim como existia também no entendimento do Supremo a prisão de segunda instância, que acabou sendo decidido pelas ADCTs. Então, como não há uma ação que discute com relação à constitucionalidade, e esse efeito ele não é vinculativo. Para esse processo e pode aí se adaptar em outros, mas não que
obrigatoriamente vai ser atendido esse entendimento hoje do STF por todo o Judiciário Nacional. Adib, os ministros que foram favoráveis ao compartilhamento, eles levantaram também a questão do combate a crimes de corrupção, a crimes financeiros, a lavagem de dinheiro. Como que esse entendimento, então, pode ajudar no combate aos crimes financeiros? Veja bem, esse entendimento que foi o principal foco para que seja avaliado de uma forma mais rápida, né, mais célere, as decisões para terem efetividade. Só que não podemos cometer um crime para desvendar outro. Então, quando se torna a facilidade, a informalidade, tem diversos meios para se utilizar, como o Ministério Público Federal, quando ele faz um requerimento para o juiz, ele não demora muito para ter esse resultado. Então, lógico que essa decisão ela pode ser favorável ou desfavorável, pode aceitar ou não a quebra. A quebra de sigilo normalmente era casos excepcionais, era caso que, numa investigação, há necessidade. Então, hoje não precisa ser avaliado pelo entendimento do Supremo que esses compartilhamentos não há necessidade de uma verificação pelo juiz dentro da investigação. Então, existem dois pontos quando inicia uma investigação, que é o inquérito, e após o recebimento da denúncia pelo Ministério Público, é que vira processo. Então, tem a parte inquisitiva e a parte processual penal. Olhando já pelo outro lado, a preocupação com exatamente o vazamento de dados. Inclusive, ontem a gente falava sobre isso no voto do ministro Barroso. Sim. Ele pediu uma repreensão máxima quanto a esse tema. Hoje, como é que esse tema é tratado pela nossa lei? Pela nossa lei, qualquer tipo de vazamento ou quebra de sigilo funcional, isso é crime. Crime porque a autoridade ela responde pelo... E pode ser até mesmo demitido, pode ser perder o cargo e pode responder por crime que pode chegar até 3, 4 anos, dependendo da gravidade. Ou seja, a nossa lei ela pode garantir, então, a segurança desses dados? Sim, a lei ela assegura, está na nossa Constituição, que o direito à inviolabilidade dos dados sigilosos está na lei. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E ela está em plena vigência. Teria que ser avaliado pelo Supremo a constitucionalidade desse artigo que realmente não pode ser avaliado pelo Supremo. Já há muitos anos, que está desde 88, que esse inciso existe. Então, até agora, não foi alterado. E porque existe a validade e a efetividade é o que foi até agora em nosso ordenamento jurídico não mudou nada. Então, essa é uma novidade. A lei ela não mudou, só mudou o entendimento. E, Adib, até então, o objeto da ação era a Receita. E a gente viu ali até um debate em torno do antigo COAF, Unidade de Inteligência Financeira. Sim. Esses órgãos de controle, todos, eles vão fazer parte dessa decisão? Esses órgãos de controle, cada caso, o Ministério Público Federal ele vai interpretar da forma... ele já tem o ânimos, né, de acusar. Ele é uma acusação, ele tem o dever de zelar pela lei, né, ser o fiscal da lei, verificar aonde buscar se existe o crime, ele atuar. E os dados sigilosos, buscando os dados sigilosos, provavelmente ele vai ter sem limite, não vai ter limite, porque se não limitou, ele vai buscar onde tiver esses dados dentro dos órgãos necessários de fiscalização. Adib Abduni, ele é advogado especialista em direito criminal, direito penal e também constitucional. Muito obrigada pela presença, Adib. Obrigado a você. Obrigado.